Olá, um excelente dia para você, começando essa sexta-feira com muito alto astral, energia positiva. Está no ar o programa Saber Viver ao vivo, aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, via Tech Cable. Aliás, você pode acompanhar a gente através do site da Rede Petrópolis de Televisão ou também através do site do Saber Viver, que é o www.saberviveroficial.com.br, aonde você acompanha, a gente está atualizando o site, tem bastante coisa aí para entrar, para começar a funcionar. Gosto muito de escrever, escrevo poesias, já desde muito tempo, desde a adolescência, tinha um blog, o blog está um pouquinho desativado, e agora a gente vai reformular e colocar tudo no nosso site também. Então vai ter um espaço para essas mensagens reflexivas lá no site. Aliás, se você escreve também, se você curte poesia, se você curte escrever, pode mandar para a gente que a gente também coloca a sua poesia lá no nosso site, nesse espaço de reflexão de mensagens. E além desse espaço, temos também o nosso espaço onde a gente coloca o conteúdo do programa em uma linguagem web, e também o link do nosso YouTube, onde você acompanha os programas anteriores. Então, você não pode perder, tem muitas coisas para você interagir, muitos meios de você interagir através do nosso site. Tem o nosso Instagram, que está novinho, fizemos essa semana o Instagram do Saber Viver. Tem o da Carolina Costa, que o pessoal adiciona, mas tem o do Saber Viver também, que são fotos dos bastidores, fotos mais descontraídas, que você pode acompanhar, você pode conferir, tá bom? E além disso, tem também o meu Facebook, quem quiser pode me seguir, não tem mais como adicionar amigos, já temos lá 5.000 amigos, e tem também os seguidores, são 2.000 seguidores, se eu não me engano, 2.100 seguidores. Então, se você quiser seguir a gente também, acompanhar o nosso trabalho aqui no Saber Viver, a gente sempre posta o que acontece no programa, os entrevistados, os temas, o que rolou realmente no nosso programa, que é realizado aqui ao vivo, de segunda a sábado, sempre de 9 às 10 da manhã. No sábado, a gente passa a reprise da sexta-feira, mas de segunda a sexta, o programa é ao vivo, tá bom, gente? Porque não é fácil preparar um programa ao vivo todo dia. Então, no sábado, a gente dá uma descansada, no domingo, e na segunda-feira a gente volta aqui com força total, com muitos assuntos interessantes, muitos temas para você melhorar a sua qualidade de vida, para que você tenha um direcionamento melhor, para que você possa se posicionar de uma melhor forma diante do mundo. Hoje a gente vai falar sobre a imagem corporativa. A gente vai falar em relação às empresas, a visão empresarial. Enquanto empresário, o que é importante você avaliar, você colocar dentro da sua empresa? Será que existe um padrão? Será que é necessário um padrão para que as coisas funcionem da melhor maneira? Será que você pode ter, de repente, aí 10 lojas do mesmo segmento e cada uma fazer de uma forma, cada uma ter uma regra diferente? Ou não? Você precisa seguir um padrão. Então, a gente vai abordar esse assunto, vai abordar essa temática e vamos falar também o aspecto do funcionário. Quando você vai até uma entrevista, qual é a maneira que você tem que se portar, como você deve se vestir, de que forma você deve abordar os assuntos, a sua postura, uma série de coisas aí que você deve fazer para que você tenha um melhor resultado numa entrevista e, consequentemente, no seu trabalho também, no seu dia a dia, na sua vida, na continuidade como um todo. Então, a gente vai falar desses dois assuntos com o fisioterapeuta, aqui, o Wellington Rodrigues. Ele vai abordar a questão da postura, a questão da respiração. A gente vai falar sobre o Pilates. Aí você vai pensar assim, poxa, Carol, o que que Pilates tem a ver com esse tema? Imagem corporativa e Pilates. Tem tudo a ver, gente. Porque quando a gente tem uma respiração adequada, quando a gente tem uma postura correta, quando a gente pensa antes de falar, porque quando você aprende a respirar corretamente, você passa a pensar, o teu cérebro oxigena muito melhor. Então, a partir do momento que isso acontece, você passa a falar ou não. De repente, o silêncio é o ideal, dependendo da situação, ou você daria uma resposta de uma forma impulsiva, se você fizesse uma respiração errada, rápida, ou às vezes nem respira, né? Às vezes a gente quer falar antes de respirar. Então, isso tudo, o Pilates, ele vai reeducando. Ele não apenas cuida do seu corpo, mas ele também vem afetar a sua mente. Então, isso é muito positivo. A gente vai falar sobre esse aspecto ao olhar do fisioterapeuta que trabalha nessa área também, que dá aula de Pilates. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E hoje é dia de inventar moda. Toda sexta-feira, aqui no nosso Saber Viver, a gente inventa moda com a consultora de imagem e estilo, Luciana Peixoto, que vai falar sobre a imagem corporativa, sobre como a gente deve se comportar, como eu falei aqui no início, sobre qual é a melhor maneira de abordar
uma questão em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso lado profissional. A gente vai falar aqui também, às vezes em festas de fim de ano, as pessoas perdem um pouco, né, a linha, vai, não, eu vou com um vestido mais curto, eu vou com uma roupa mais decotada, mas será que isso é legal? Será que isso é adequado? Será que isso pode ferir a sua imagem diante daquela empresa, diante daqueles colegas que estão com você o ano todo? E Facebook, será que a gente pode postar tudo? Porque tem gente que posta de tudo, né? Posta política, posta roupa que está vestindo, posta sobre o que está pensando, critica, elogia. Isso aí, será que é legal? Será que é positivo? Eu adoro usar o Facebook para o meu trabalho. Eu sempre posto as coisas que acontecem aqui no programa, que acontecem aqui no nosso dia a dia, no Saber Viver. Posto no final de semana algumas coisas da minha vida. Mas a gente vai hoje conversar sobre o olhar de uma profissional. A consultora de imagem, a Luciana Peixoto, vai falar para a gente esses aspectos, se isso é positivo, se isso não é, se a gente acaba se expondo de uma forma exagerada ou se a gente deve se reservar um pouquinho mais. Então a gente vai abordar todas essas questões. De repente você que está em casa fica na dúvida, tanto quanto sendo empresário, quanto sendo funcionário, ou uma pessoa que vai se candidatar a alguma vaga, de repente hoje você não está trabalhando. Então isso tudo a gente vai abordar hoje aqui no nosso Saber Viver, tá bom? A gente vai agora para um rápido comercial, não sai daí não, bebe uma aguinha e volta, porque tem muita coisa bacana que vai rolar hoje. Voltamos já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia, falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, sempre de segunda a sábado, de 9 às 10 horas da manhã. E hoje a gente está falando sobre a imagem corporativa. E nesse bloco, a gente vai tratar aqui no quadro Corpo e Saúde, vamos falar sobre o aspecto físico que acaba, logicamente, afetando também a nossa mente. Eu estou recebendo aqui o fisioterapeuta Wellington Rodrigues, lá da Fisiocipre, faz parte dessa equipe maravilhosa que está sempre com a gente, né, Wellington? Bom dia, Carol. A gente está aqui mais uma vez para falar de saúde, falar de tudo que é bom, né? Saúde que todo mundo precisa, né? Eu preciso, uma criança precisa, o idoso precisa, então a gente está aqui para falar hoje do trabalhador, né? Não só o empresário, mas o empregado, mas no geral, todos somos trabalhadores, né? Independente da profissão, da área, somos trabalhadores. É verdade, Wellington. E essa questão da nossa postura, porque a gente também pode abordar em relação à fisioterapia, em relação ao Pilates também, que é bem bacana, mas a importância da nossa postura
por exemplo, para uma entrevista de trabalho. Às vezes a gente chega toda encurvadinho assim, ou chega com a postura muito inclinada, com o pescoço muito para cima, né? Então, qual é a postura ideal? Como a gente vai reeducando essa postura para que a gente, por exemplo, numa entrevista de trabalho, como a gente hoje está conversando sobre essa questão da imagem corporativa, como a gente pode se portar? Uma coisa que sempre ouvi foi que a imagem é a primeira que fica. Né? A primeira imagem é que fica. E a pessoa não chega conversando, chega mostrando a sua imagem. Eu acho que para o trabalhador que representa a própria empresa, ele é uma empresa em si, ele produz. Então, ele chega para conseguir um emprego, para buscar algo, ele precisa mostrar, eu sou essa pessoa que você está vendo. Uhum. Então, a postura é a primeira coisa que fica. Se eu chego com uma postura, eu brinco muito que é o seguinte, existe a postura uma senhora, né? Existe a postura da madame, né? Imponente, né? Com o peito para o alto, e tem a postura da mendiga, da andarilha, que é para baixo, autoestima baixa. Qual que vai vender mais? A madame ou a postura da andarilha? Né? Porque mostra a preocupação que a pessoa tem com a imagem. Se a pessoa é bem cuidada com a imagem, com a postura, com o próprio corpo, ela provavelmente vai ter uma dedicação maior ao trabalho também. Sem dúvida, a gente tem que ter essa preocupação, né, de estar de bem com o nosso corpo, e tudo é uma coisa só, né, interligada à nossa mente, nosso corpo. Tudo isso funciona em uma harmonia, ou deveria funcionar, porque quando isso funciona de uma maneira harmônica, a gente consegue obter bons resultados, né, Wellington? Por exemplo, a questão da respiração. Quando a gente começa a fazer Pilates, eu tive a oportunidade no ano passado, esse ano, se Deus quiser, ainda vou voltar para Pilates. Quando a gente está fazendo Pilates, a gente começa a reeducar a nossa respiração. Reeducando a respiração, o nosso oxigênio, ele acaba gerando, o nosso cérebro acaba gerando mais oxigênio. A gente tem uma desenvoltura melhor no nosso pensar, na nossa colocação de ideias. Isso tudo acaba sendo gerado em consequência dessa respiração correta, dessa, digamos que, meditação, né, que o Pilates acaba remetendo a quem faz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar do Pilates. A primeira coisa que a gente vê no Pilates é a questão da respiração. Por quê? Né? O criador do método, Joseph Pilates, ele falava uma coisa: respirar é a primeira e a última coisa que a gente faz na vida. Ou seja, é a coisa mais importante. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que a gente pega no Pilates é olhar a respiração da pessoa. Né? A pessoa que respira bem é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais pensativa. Né? É uma pessoa que sabe como agir. Né? A respiração, ela representa, às vezes, a gente consegue ver só pela respiração como é que a pessoa vive. A pessoa afobada, ela respira rápido, ofegante, e respira usando demais a musculatura da própria respiração. A pessoa que é pensativa, calculista, que tem calma nas decisões, ela já respira mais pausadamente. Né? Tanto também no yoga, também, que tem até uma ligação um pouco com o Pilates, eles fazem isso: respire bem, né? Absorva esse oxigênio e trabalhe ele dentro do seu corpo. Para o trabalhador que a gente está falando, não é diferente. Né? É um trabalhador que durante o dia respira bem, né? Tem hábitos saudáveis de respiração, ele vai ser uma pessoa, vai se sentir melhor. Né? Vai ter menos problemas respiratórios, vai falar melhor, a dicção de quem respira é melhor, principalmente quem trabalha com venda, trabalha com a voz, é um assistente de telemarketing, ninguém vê ele, ninguém encontra com ele, só pelo telefone, mas ele tem que respirar legal, senão ele não vai conseguir falar direito, não vai conseguir passar o que ele tem que passar. Então, a respiração nos acompanha em todo o ciclo, né? Desde pequeno até o idoso, isso reflete no nosso rendimento, né? O que hoje as empresas prezam muito é a qualidade e o rendimento. Né? Uma pessoa que talvez tenha uma limitação respiratória, ela vai ter isso em algum momento que vai atrapalhar na vida dela. Verdade. Então é muito importante que a gente tenha uma respiração adequada, para que a gente possa falar melhor, se expressar melhor e também compreender melhor o que está à nossa volta. Porque às vezes alguma coisa acontece, a gente tem aquela reação imediata, né, do impulso. E quem respira fundo, né? Vamos dizer aquele conta até 10, né? 10. Conta até 10, respira fundo. Você pensa, fala, não é por aí. E você consegue ter um momento assim de pausa naquela situação. Então isso também é muito bacana, né, Wellington? Sim.
A pessoa que... a questão da calma, tomar decisões é muito importante, né? Você não pode tomar decisão por impulso, né? E o respirar, o contar até 10, o famoso contar até 10, é muito legal. A pessoa peraí, eu tenho que decidir alguma coisa, não vou sair fazendo. Respira. Isso aí já influencia na questão fisiológica do corpo, né? Como você tinha comentado, a quantidade de oxigênio sendo melhor absorvida, ela circula melhor pelo cérebro, né? Ela faz agir melhor, né, o cérebro no pensamento. Então, a pessoa que vai para a ação, é o que eu falo da questão do medo. A pessoa com medo não respira. A gente fala que ela entra em apneia. É né? verdade, é verdade. Porque, por exemplo, é uma questão de sobrevivência. Você vê um animal, um leão correndo atrás de você. A primeira coisa que você faz... Reduzir a respiração. Prende a respiração. Verdade. E depois, quando você corre, você hiperventila. Né? Para você compensar que você tem que correr, você precisa de oxigênio. Então, muitas vezes, tem que tomar cuidado com essa apneia. A pessoa que fica nervosa trava. Trava, é verdade. Então, é muito comum isso. Tem alguns pacientes que relatam, quando eu estou estressado, me falta ar. A pessoa, às vezes, não tem problema nenhum respiratório. Mas esse controle da respiração, esse controle motor do diafragma, que é o músculo principal, é importante. Perfeito, tá vendo, gente? Como é importante a respiração, que parece algo simples. Mas para pensar aí durante o nosso programa, como você está respirando? Será que a gente está respirando de uma maneira adequada? A gente começa a falar do assunto, a gente começa a se analisar, né? Fala, peraí, será que eu estou respirando certinho? Será que eu estou respirando da forma que eu deveria respirar? Então, isso tudo é muito importante. Tem uma outra questão também, que o Pilates, ele desenvolve a nossa parte motora, o nosso corpo. A gente faz exercícios que, inclusive, estimulam muito a nossa flexibilidade. Essa flexibilidade, a gente fala aí da questão física, é claro, vai ser benéfica para o nosso corpo, mas, por exemplo, em que ela pode se associar ao conjunto, ao grupo, a imagem corporativa em relação a um grupo, a postura de uma pessoa que faz pilates, quais os benefícios ele pode gerar para essa pessoa dentro de um grupo, dentro de uma empresa? A primeira coisa que a gente dá uma olhada, eu olho muito com o olhar do empregador, ele olha para aquela pessoa que interage com as outras pessoas. Ele quer saber como é que ela interage. Ela interage de maneira correta, a postura dela é correta. Né? Um vendedor, que convivendo com os outros e convivendo com o público, que está sempre caído, sempre olhando para baixo. Né? Aí eu tenho duas situações. Eu tenho aquele que está olhando para baixo e tem um que é extrovertido. Automaticamente, o cliente vai procurar aquele que está extrovertido. É verdade. Não que seja melhor, talvez seja uma ótima pessoa, aquele lá, ótimo vendedor, mas a imagem que ele remete não se apresenta assim. O empregador está olhando, o cliente está olhando, então ele tem que se olhar. Né? No Pilates a gente trabalha muito, né? Tu falou da questão motora, da flexibilidade, né? A pessoa que se movimenta muito, a pessoa que interage com o ambiente, né? Ela não quer aquela pessoa prisioneira daquela situação, aquela pessoa que age, né, que faz as coisas. Mais liberta. Mais liberta. Né? O empregador vê isso, o cliente vê isso. Isso é importante. E também eu falava muito da questão do Pilates, da questão da... tem dois tipos de trabalho. Tem o trabalho que a gente fica muito parado no escritório, eu sento lá, talvez eu passe de 8 horas de trabalho, passe 6, 7 horas sentado. É um trabalhador mais estático, que a gente fala, um trabalhador parado. E eu tenho um trabalhador dinâmico. É o cara que faz entrega no caminhão, o cara pega uma caixa, levanta, leva para outro lugar. É um trabalhador mais dinâmico. O empresário nas duas. Como? O trabalhador estático fica muito parado, assume uma postura viciosa que faz mal para ele. Ele trabalha 5 anos bem, 7, 10 anos, ele vai começar a sentir alguma dor. Né? As pesquisas falam que 80% da população tem dor lombar. Ou vai ter, ou seja, é um número muito grande. Então o trabalhador tem que se preocupar com isso. Ele começa a ter dor lombar, para o empregador é horrível. Atestado médico, não pode trabalhar naquele dia, o rendimento cai. Outra questão, a questão do trabalhador, ele se sente mal, incomodado com a postura, ele sente dor, ele vai trabalhar menos, vai render menos e vai ser menos feliz. É verdade, está vendo, gente? Então é importante observar todos esses aspectos do nosso físico que afetam a nossa mente. Assim como a nossa mente, quando a gente também trabalha ao lado da nossa mente, nosso posicionamento diante o mundo, diante ao que está à nossa volta, e a gente exercita a nossa mente, a gente, consequentemente, também vai afetar o nosso corpo. É tudo interligado, é tudo uma coisa só. Na verdade, a gente tem que encontrar a melhor maneira, a maneira mais harmônica
de interagir todos esses nossos lados, né? O nosso físico, a nossa mente, o que a gente quer passar para os outros, o que a gente precisa reservar um pouquinho, porque a gente também precisa ter algo que seja nosso, digamos assim. A gente tem as nossas reservas, a gente tem os nossos anseios, os nossos medos, e são coisas nossas. Então, a gente precisa, como um todo, avaliar isso também, né? E o Pilates, ele contribui nesse fator, ele contribui nesse autoconhecimento, porque eu acho que quando você inspira, e o Pilates, ele te leva a um estado meditativo em alguns momentos dele, né? Principalmente no final. Eu não sei se é o procedimento como você faz, ou de repente, né, se cada fisioterapeuta tem uma maneira diferente. Mas assim, o Wellington, no final, a gente tem aquele momento assim, em que é um momento que passam 1000 coisas na cabeça e chega uma hora que aquilo desacelera e você nem lembra mais daquilo tudo que você estava pensando. Então, é exatamente o momento que você consegue ter um contato com o seu eu, com o seu íntimo. Então, são esses momentos que a gente tem, que são singelos, que às vezes duram segundos, que a gente precisa aproveitar e aprender um pouco mais sobre quem somos, né? Hoje também, até nas empresas mesmo prezam isso. Um pouco do trabalhador olhar para a vida dele. Eu sempre falo, independente da pessoa, tenha um tempo para você. Não só trabalhe, não só resolva problemas, não só faça 1 milhão de coisas. Reserve um tempo para você. O Pilates, a gente tem os momentos que a gente faz força, que precisa de equilíbrio, que precisa de atenção, mas a gente tem um momento também que a gente tem que parar e conhecer nosso corpo. A gente não se conhece. É verdade. A pessoa fica ocupada com tudo e não se conhece. A gente tem que parar e pensar, olha, é o meu corpo, vivo, eu sou um ser vivo, né? O ser humano esquece disso, que ele é um ser vivente, um ser ativo. Então a gente tem que, às vezes, sentar e falar, agora eu vou pensar em mim. Só isso, mais nada. E é um momento seu com o seu corpo. Sim. Né? E, consequentemente, com a sua mente também. Então, a pessoa que tira estresse, tudo aquilo que está acumulado, vamos parar, vamos pensar naquilo que aconteceu durante a semana. Né? Num pequeno relaxamento, num pequeno alongamento, ou qualquer trabalho, vamos parar, vamos tirar aquela tensão. Eu falo assim, tu vem pro Pilates e deixa todos os problemas aqui. Tá com raiva de alguma coisa? Naquele momento que a gente fizer força, joga um pouquinho da raiva ali. Tá chateado? Joga um pouquinho da chateação daqui. Né? E sai daqui bem. Não sai daqui mal. Porque é o momento que você tem para você. Né? O trabalhador, isso é muito bom, pensa só em trabalho, só trabalho, só trabalho. Há estúdios, principalmente em estados de São Paulo, as empresas grandes estão montando estúdios de Pilates dentro da empresa. Todo trabalhador vai tirar meia hora para fazer Pilates, para fazer alguma atividade. Por quê? Eles viram em pesquisas que isso melhora o rendimento, melhora a saúde, melhora o lado psicológico, às vezes o lado social, né? Porque o Pilates você conversa com outras pessoas, as turmas não são grandes, mas são poucas pessoas que você conversa, interage. Né? E as empresas começaram a ver isso. Isso vale a pena. As grandes empresas internacionais, por exemplo, a própria Apple mesmo, tem sinuca, tem uma sala de ginástica, tem uma sala de yoga. Por que essa empresa cresce tanto e pensa nisso? É verdade. Há um tempo jogado fora. Tem uma empresa que agora, não me recordo agora o nome da empresa, mas a empresa coloca animais, cachorros, no meio das pessoas, trabalhando, os cachorros com seus donos, são cachorros dos próprios funcionários, que ficam ali, o rendimento da empresa aumentou muito. E é interessante, as coisas que mexem com nossos sentimentos, com o nosso coração, com o nosso sentimento de amor, de cuidado, de zelo, isso tudo, consequentemente, traz resultado positivo para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional também. Tem um aspecto que você abordou muito interessante, que é o equilíbrio. Esse equilíbrio físico, quando a gente faz Pilates, no início, a gente... Peraí, eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Eu sou eu tenho dificuldade para conseguir. Mas aí, com o tempo, a pessoa faz... Você até falava comigo assim, Carol, com o tempo, isso aí é muito fácil, porque a pessoa vai exercitando aquele equilíbrio, aquela postura, aquela sequência dupla, digamos assim. Às vezes você tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E isso vai se tornando uma coisa natural. Em que esse equilíbrio contribui mentalmente para a gente? A questão do equilíbrio é muito importante, por quê? Tanto fisicamente, né? Igual você falou, é o que eu sempre falo. Eu não consigo no primeiro dia. Realmente, no primeiro dia ninguém consegue nada. Consegue muito pouco. Mas todo dia o corpo se adapta. O que é o equilíbrio? É uma coisa muito legal, que é se adaptar em uma situação que você não está acostumada a viver. Isso também vale, acho, um pouco para a vida. É verdade. Mas eu tenho um terreno que eu não estou acostumado a andar.
eu me adapto àquele terreno aos poucos. No primeiro dia eu tropeço, eu tenho uma dificuldade. No segundo já diminuiu, no terceiro até eu me adaptar naquela situação, né? E a questão do equilíbrio trabalha a mente. Você às vezes tem que, eu falo muito das bailarinas, elas têm que manter o olhar fixo para não ficar tonta. Ela tem aquele olhar no ponto fixo. Se ela começar a olhar para todos os lados, ela não vai... Dançarinas, de uma maneira geral, na dança do ventre também é assim, que tem que dar uns giros. Se você não tiver uma direção, o teu giro vai parar lá do outro lado, né? Então a pessoa, tá o corpo trabalhando, mas a mente tem que estar focada em alguma coisa. Né? Quando o trabalho aqui fala, não, foca em algum lugar, não fica perdido procurando. Não fica, procura um ponto fixo e mira nele. Então você tem que ter a concentração. Uma pessoa muito ansiosa, você vai ver que tem uma dificuldade enorme de fazer. Porque ela não consegue ficar olhando só para um canto. E a pessoa hiperativa, ela não consegue ficar, ali. É difícil. É difícil você pegar um ponto e controlar aquilo. Então a pessoa tem que parar e falar assim, não, eu tenho que mirar. Isso só na aula de Pilates. Mas no dia a dia ela vai começar a parar isso. Fala assim, não, estou com um monte de problema para resolver. Tem que ter equilíbrio também emocional. Né? O equilíbrio social, o equilíbrio psicossomático que a gente fala. Então tem que mirar naquilo e vamos lá, vamos resolver isso devagar, com calma. Então é muito bom para a ansiedade, muito bom para a questão física, como a gente falou. Muito bacana. E essa questão do equilíbrio com certeza influi no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais. Porque quando a gente tem um equilíbrio da nossa mente, a gente está de bem com o nosso corpo, com a nossa mente, consequentemente nossas relações sociais também serão positivas, porque a gente tem um entendimento nosso, né? Às vezes o entendimento do outro é mais difícil, porque é um outro ser, é um outro mundo a ser descoberto, mas o entendimento nosso, ele é muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem se socializar exatamente por essa falta de conhecimento de si mesmo, né? E o Pilates, ele contribui muito com esse autoconhecimento, com esse conhecimento do teu físico, da sua mente, essa questão da meditação, da respiração, do equilíbrio de uma maneira geral. Isso tudo são aspectos muito positivos e aspectos que a gente sempre conversa aqui nas sextas-feiras, nesse quadro maravilhoso Corpo e Saúde. É um prazer ter a Fisiocipra aqui com a gente, Wellington, hoje você representando a empresa, muito bacana. E é uma empresa que trabalha em sintonia, equilíbrio, né? Todas as pessoas têm uma harmonia muito legal no lugar, você entra e você sente que existe uma harmonia, que as pessoas têm esse equilíbrio uma com as outras, e isso é muito importante para o nosso dia a dia, né? Lá na Fisiocipra a gente trabalha com todos os tipos de público, vários tipos de público, desde o povo da estética, o povo da saúde, aquele trabalhador que tem dor, o povo, né, realmente precisa de reabilitação. Trabalhamos com a parte estética, trabalhamos com todas as áreas. Pós-cirúrgico, né? Pós-cirúrgico, a parte de reabilitação, a parte de qualidade de vida em geral. A gente quer ver, nosso objetivo é ver o cliente bem, estar bem com a vida dele. Nós estamos aqui para somar, né? A pessoa tem que entrar lá, a gente tem que falar assim, a gente vai te ajudar. É isso aí. De alguma maneira a gente vai te ajudar. É por aí. Quero te agradecer e na próxima semana estamos aí de novo no quadro Corpo e Saúde. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Augustinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379.
Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui nessa sexta-feira maravilhosa, linda, na Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. E hoje conversando sobre a imagem corporativa. A gente falou sobre os aspectos físicos que afetam a nossa mente, o nosso equilíbrio, o conjunto de todo o nosso ser, de uma maneira geral, de como isso influencia, de como isso acontece quando a gente se coloca num posicionamento de olhar para nós mesmos, de cuidar do nosso ser, de compreender quem realmente somos, de entender o que se passa dentro de nós. Isso tudo é um conjunto, a gente falou sobre isso com o fisioterapeuta Wellington Rodrigues no quadro Corpo e Saúde. E agora a gente vai receber aqui a Luciana Peixoto, que é consultora de imagem e estilo no quadro Inventando Moda, que é um luxo, toda sexta-feira aqui no nosso Saber Viver. Já é um quadro que está aí com a gente já há um ano praticamente e tem feito muito sucesso. As pessoas gostam, têm carinho e querem saber mais e mais sobre moda. E hoje a gente vai falar sobre a moda, mas a gente vai falar sobre esse aspecto da imagem corporativa, porque ela é muito importante. Às vezes você pensa que não, mas em uma entrevista, a maneira que você se porta, como a gente falou aqui em relação à postura com o fisioterapeuta, e a maneira que você está vestido, isso tudo, a sua maneira de falar, quais são os assuntos que você vai abordar, que você vai levar, isso tudo influencia num bom resultado de uma entrevista e também, consequentemente, você conseguindo a vaga, num bom resultado em relação ao trabalho de equipe. Não é isso, Luciana? Bom dia. Bom dia. É um prazer mais uma sexta-feira aqui com vocês. Realmente, esse assunto é um assunto que eu sou apaixonada e é muito importante ser falado, principalmente para as pessoas mais novas que estão entrando agora no mercado de trabalho. É bom que eles escutem essas dicas para não errar, né? Porque a imagem é tudo. Uma roupa mal colocada, uma roupa muito justa, uma transparência no momento de trabalho, ela pode realmente atrapalhar. Então, se a gente começar a avaliar, comece desde o currículo. Sabe? A gente, às vezes, eu já trabalhei muito analisando currículos e, assim, procure evitar colocar muita coisa. Eu já vi até foto de Facebook no currículo. É verdade. Às vezes as pessoas põem aquela foto do perfil que ela tá com um sorrisinho, de repente, às vezes a pessoa põe até foto com um copo na mão, né? Exatamente. Essas coisas é um pouco complicada. Então, assim, a imagem é tudo. O ambiente corporativo não é a mesma coisa que você está numa festa, não é a mesma coisa que você está em casa. Então, as pessoas têm que começar a avaliar isso. A gente tem que dar muito valor ao nosso trabalho. Então, assim, procure ficar mais séria, sabe? Levar isso muito a sério. A roupa, ela é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu costumo falar muito de gerente de banco, porque eu acho que é uma coisa que tem que passar seriedade, entendeu? Um decote, sabe? Uma transparência ou uma calça muito justa, ela acaba chamando atenção para a sensualidade, principalmente as mulheres. E a postura dos homens também, né? Às vezes uma camisa muito para fora da calça. Assim, dependendo do seu ambiente, você está analisado o tempo todo. É a mesma coisa que o Wellington falou, né, no quadro anterior. Você precisa passar seriedade, né? Eu trouxe até algumas fotos para a pessoa poder, em casa, poder entender o que é certo e errado. Isso aí é uma imagem. Qual a sua imagem que você está passando? Qual a imagem corporativa que você está passando, né? Aí tem uma outra. Os homens que trabalham de ternos, assim, a gravata, ela sempre tem que ficar em cima do cinto. Se baseia nisso. Aquela gravata grande ali já está errada, sabe? A manga, a camisa solta. Procura colocar sempre a camisa mais certinha. A camisa, inclusive, parece até que está grande nele, né? Pois é, mas de repente é só o jeito de se colocar, entendeu? A postura, ficar com o corpo ereto, falar mais devagar, sabe? Ter seriedade mesmo no trabalho e levar isso para a sua vida. E às vezes também, quando você trabalha numa empresa grande, aí as pessoas falam assim, não é horário de almoço, ou depois quando eu estou no final de semana. Não esquece que você está levando o nome da empresa aonde você for. Né? Então, assim, procure evitar algumas coisas, tipo, igual você estava falando, foto de cerveja. É verdade. Isso aí é complicado. É igual as redes sociais, né? As pessoas têm a mania de postar e se expor demais. Nada contra, assim, cada um faz o que quiser da própria vida, mas
hoje existem empresas, inclusive uma grande parte das empresas e dos empresários, eles entram, eles procuram a pessoa exatamente, no não, para eles avaliar procuram isso, para né? avaliar, com certeza. Ver o comportamento, porque hoje em dia a rede social é uma coisa que está muito em alta, né? É uma coisa que toda hora você acaba passando a sua personalidade para ali. Então, tem que ficar de olho nisso. Né? A gola da camisa sempre assim, bem certinha, entendeu? Para poder ficar mais arrumadinho e ter uma aparência mais legal. Eu coloquei Ali até o certo. na que está errada, a gola está até presa, né, no paletó. Isso aí. Agora, isso é em relação aos homens, né? As mulheres pecam muito mais, sabe? Às vezes as mulheres pecam muito mais porque acabam levando para o estilo mais sensual num lugar onde realmente não pode. Então, assim, evitar, até botei ali o decote, né? No caso, chamar muita atenção para o decote, a barriga de fora não é legal. A roupa do trabalho, ela não pode ser igual à roupa que você vai passear, né, Lu? De jeito nenhum. A calça legging, evitar, porque mal ou bem ela aparece muito o corpo, né? A mini saia, tentar usar a saia, assim, o certo é usar 3, 4 dedinhos abaixo do joelho para trabalho. Mas assim, às vezes até um pouquinho acima até que rola, mas sempre evitar uma mini saia, decote, porque isso assim, eu costumo falar que você tem que se vestir de acordo com o ambiente de trabalho. Claro que se você trabalha no ambiente mais, né, a gente vive, né? O nosso país é muito tropical, é muito calor. Assim, a tendência é você colocar uma roupa mais fresca. Mas não esquece que, né, você está trabalhando, não está passeando, né? Por exemplo, Lu, em relação a essa questão da imagem corporativa, porque o trabalho da Luciana, ele não se limita só a essa questão da roupa. A roupa, ela é um detalhe muito importante, mas é um pouquinho mais profundo. Por exemplo, você está numa empresa e você é um empresário, você tem 10 lojas. Ele precisa padronizar as 10 lojas, né, Lu? Assim, ele precisa ter uma linguagem, digamos que igual. É claro que cada funcionário tem um perfil, tem uma maneira de abordar, mas determinadas coisas, eu vou citar aqui, tá, gente? As redes de fast food, por exemplo. Só para o pessoal que está em casa entender. Tem no mundo inteiro. Algumas são, né, mundialmente conhecidas. E elas têm um padrão de atendimento, elas têm uma maneira em que você sempre... As perguntas são as mesmas. A maneira, você pode ir no Rio, você pode ir em São Paulo, você pode vir aqui em Petrópolis, que vão te atender de uma mesma maneira. É claro, o sorriso é diferente, a espontaneidade é diferente, umas pessoas são mais sérias, outras são mais soltas. Eu não estou falando da personalidade de cada atendente ou vendedor. Mas a forma, o padrão, a empresa precisa ter esse padrão para que ela cresça, venha eu crescer? Eu acho que sim. Uniforme é muito importante, a logomarca da empresa é muito importante, até para evitar essas coisas mesmo. Eu acho que sim. Isso, assim, a gente não pode, né? Todo mundo sabe de qual empresa a gente está falando. Eu acho perfeito, sabe? Então, como falar, gírias, sabe? Você falar muitas gírias no trabalho é complicado. Realmente eu acho excelente. Se você tiver oportunidade, se você tem uma empresa e você realmente quer levar ela a sério, treine seus funcionários, sabe? Puxem, sabe? Procure, de repente, fazer palestras, procurar um profissional para poder realmente passar e treinar essas pessoas, porque às vezes também as pessoas precisam de um pouquinho de incentivo e tal, mas eu acho muito importante, muito. Se tiver oportunidade, faça isso, porque a sua empresa e as pessoas que trabalham com você, se você vê que realmente tem capacidade, capacite-as, sabe? Faça isso. Verdade, muito bacana isso. E uma empresa, quanto maior ela acaba mais regras ela acaba tendo, porque são muitas pessoas para serem administradas, tanto na questão do vestir, porque inclusive algumas empresas já têm essas regras, né? Não pode usar saia, ou não pode usar o decote. Algumas empresas colocam essas regras. As que não colocam, a gente precisa ter o bom senso de não utilizar essas roupas, para que a gente tenha uma visão de respeito, para que a gente seja visto pelo nosso trabalho, né? Você sempre fala muito isso, que é importante a pessoa ser vista pelo que ela faz, não pelo que ela faz, está mostrando. Está mostrando. Porque eu acho assim, você tem que subir na sua vida pela sua capacidade. Pelo menos eu acho que muita gente faz isso. Agora, o seu comportamento, a sua imagem, o que você faz durante o dia a dia, é o jeito de falar,
Tentar falar de uma maneira que as pessoas consigam entender. Não de maneira nenhuma, se você tiver com algum problema, sabe, abstrai. Seu trabalho é uma coisa importante, então assim, deixa lá em casa, deixa do lado de fora. As pessoas que você vai atender, procure atender sempre rindo, com a voz assim bem tranquila, porque também, ai meu Deus, ficar falando alto também não é legal. Então assim, é uma questão de imagem que leva a tudo, entendeu, Carol? É comportamento mesmo, é falar, tentar atender sempre todo mundo de uma mesma maneira, evitar mastigar chiclete. Porque já sabe, você entra numa loja, é complicado. Então, assim, procure evitar essas coisas. Esse é um assunto também que vai... São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Essa questão do chiclete aí assim, quando você trabalha, né, e você tem a oportunidade de entrar para a empresa que você está trabalhando, independente do local que seja, entendeu? Você está sendo observado. O tempo todo você está sendo observado. Então, assim, se você quiser ter um futuro, ou crescer... Procure sempre realmente fazer essas coisas, porque aí você vai longe. Verdade. E outra coisa interessante também, principalmente as mulheres, é esse cuidado com maquiagem, usar uma maquiagem suave, mas é importante usar também, né, Lu? Um batonzinho leve. Quando a gente fala isso, Carol, não quer dizer que você vai trabalhar com uma burca, né? Uhum. Não, a mulher ela pode andar com maquiagem, ela pode andar com a unha. É necessário. Aliás, é isso que eu ia falar, por exemplo, com uma unha bem feita. Com a mão feita. Já me perguntaram assim, Luciana, não ambiente corporativo, eu posso usar uma unha vermelha? Pode. Pode. Vermelha, a francesinha, pode. Você pode usar a unha vermelha. Só não pode usar, assim, não fica legal. Azul, verde, colorido, essas cores mais... desenhada, né? Então, assim, coloque um terninho com um corte legal, mas que não fique muito justo, sabe? Mas você pode, sim, andar bem arrumada. A renda, a gente falando de renda, a renda já é um pouco complicado para o ambiente corporativo, porque acaba levando para o lado mais sensual. Uhum. Então, evitar a renda também, né? Dependendo do local, eu falei assim, dependendo do local onde você está trabalhando. Se você trabalha numa loja, que você tem essa roupa igual assim... Você te permita ficar mais fashion, né? Eu trabalho assim, com moda, ok. Mas eu digo assim, a seriedade nas grandes empresas é bem diferente. Uhum. Né? Existem empresas que a mulher, ela precisa, quanto menos ela mostrar, melhor, né? O convívio com muitos homens, o ambiente corporativo tem que ter essa preocupação. As fotos? Eu acho que sim, né? Não sei se eu trouxe foto das meninas de terninho. Ah, tá lá. Ah, tá. Ali eu coloquei, tá vendo? Uhum. As unhas, né? A branquinha. Uhum. E aquelas francesinhas todas desenhadas também. Tá o certo e errado na lateral. Né? Porque assim, é bonito. Quem gosta de fazer desenho é legal. Mas para o trabalho, realmente, a gente está falando aqui de empresas maiores, né? A gente não está falando de loja, porque a gente sabe que loja, com essa questão da moda e tudo mais, as pessoas acabam usando o que está na moda, até mesmo para atrair os clientes, para que os clientes consumam aquele produto. Mas em empresas em que você precisa mostrar o seu trabalho e ter uma seriedade, porque a gente sabe que, apesar da mulher hoje estar inserida no mercado de trabalho pela qualificação, pela capacitação, existe um machismo ainda na nossa sociedade. Então, se a mulher não se qualificar e se posicionar de uma maneira adequada, infelizmente, ela acaba sendo mal vista. Né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado com o que a gente veste. Olha a elegância das mulheres, Exatamente. A calça social não tem erro. Não tem erro. Não precisa ficar variando, né, Lu? Às vezes a pessoa não tem muita roupa. Coloca a calça preta, as blusas, né? Exatamente. A preta, um grafite é bem legal também. Uma camisa branca, coringa, coloca um blazerzinho, tá vendo? Fica super legal, super elegante. Ela fica muito feminina, né? Assim, às vezes às vezes as mulheres, a maioria das mulheres acham, porque eu curto, porque aparece mais, mas às vezes não. É verdade, é verdade. É verdade. Às vezes a imagem séria, a imagem da mulher de verdade, né, pelo que ela é muito mais interessante, né, e elegante do que a pessoa se expor
em excesso. Isso aí deixa pra balada, deixa pra quando você for passear, quando você for passear com curtir o namorado. Isso aí. Aí é bacana. Queria te agradecê-lo mais uma semana trazendo novidades desse mundo maravilhoso da moda. E hoje a gente falando sobre essa imagem corporativa, que é fundamental a gente sempre estar preocupado com essa imagem que a gente está passando. Porque por mais que a gente seja uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa correta, uma pessoa de caráter, as pessoas ainda não conhecem a gente. Então a gente precisa passar a primeira impressão. Exatamente, a nossa imagem é o que vai falar primeiro. É verdade. Eu quero deixar um beijo para você, um beijo para todo mundo que assiste a gente. O carinho das pessoas realmente está bem grande, o quadro está aí crescendo. A gente vai continuar trazendo muitas novidades. Essa parte corporativa, as pessoas, se vocês quiserem meu contato, a gente faz palestras, a gente faz treinamento, workshops. Então, assim, aproveitem, final de semana tá aí. Esquecem também já os terninhos agora, né? Mais tarde. É verdade, que mais vai se divertir. Pode. Final de mais semana tá aí. Pode. E a sexta-feira que vem a gente tem novidades, mais assuntos aí de moda e comportamento, enfim, né? Da imagem como um todo. Um beijo para vocês, uma ótima sexta e fiquem com Deus. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia? Falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, todas as manhãs, de 9 às 10, sempre junto com você, falando de qualidade de vida, de aspectos positivos para a gente melhorar no nosso cotidiano. Hoje a gente falamos sobre a imagem corporativa, tanto para os empresários, como o empresário pode analisar, como ele pode colocar a empresa para funcionar em relação aos padrões. A gente precisa, quando a empresa é muito grande, empresas com muitas filiais, às vezes, por exemplo, a gente falou muito de rede de lojas, grandes empresas de fast food também, que existem muitas espalhadas em várias cidades, em vários lugares, onde as culturas são diferentes. Então é necessário que hajam regras para que as pessoas possam cada vez mais se aperfeiçoar e também compreender como funciona aquele procedimento e qual é a real essência daquela empresa. Então, quando você tem uma empresa, seja ela de que ramo for,
de que área for, você precisa realmente fazer com que as pessoas que estão trabalhando na sua empresa entendam qual é a imagem que você quer vender, digamos assim, para o seu cliente. Qual é a imagem que você quer passar para quem está ali diante aquele produto, diante aquela mercadoria, o que você quer, qual é o sonho que você está colocando nas mãos de quem está entrando no seu estabelecimento. Então, isso é muito importante, a gente avaliar isso, é muito importante a gente seguir um padrão dentro disso, claro, cada pessoa com suas características peculiares, porém, a gente precisa ter esse cuidado. E enquanto funcionário, enquanto pessoa, precisamos também vender uma boa imagem, precisamos cuidar da imagem que as pessoas estão tendo ao nosso respeito. Então, cuidado com a nossa roupa em relação ao nosso trabalho. Como a Luciana bem colocou aqui, a gente pode utilizar, de repente, umas roupas mais ousadas quando o seu trabalho é ligado à moda, quando o seu trabalho permite isso. De repente, você trabalha lá na beira da praia vendendo coco. Beleza, bota o short e a camiseta, porque não tem jeito, está um calor danado, você não vai botar uma roupa social. Mas se você trabalha numa empresa em que as pessoas se vestem de forma mais séria, vamos acompanhar esse padrão, independente de existir uma regra para que você faça isso, e vamos também nos portar dessa forma. Isso é muito importante, aliás, isso é fundamental. E a nossa postura também em relação à interação, à socialização. Hoje a gente não recebeu aqui um psicólogo para falar disso, mas isso é fundamental, que a gente tenha essa socialização, que a gente tenha essa solidariedade com os colegas, que a gente possa fazer algo para acrescentar, algo para contribuir, algo para ajudar. Isso tudo faz com que a empresa funcione de uma maneira melhor. Quando existe essa harmonia no ambiente corporativo, a gente com certeza obtém bons resultados para o funcionário, para o colega, para todos que estão à volta, para a empresa, isso rende também mais lucros. Então, isso tudo é um conjunto que a gente precisa harmonizar para que as coisas funcionem bem. Mas tudo isso começa aqui. A gente precisa estar de bem com a nossa mente para existir um equilíbrio com o nosso corpo, para que a gente exteriorize coisas positivas, não é verdade? Então agora a gente vai para um rápido comercial, finalizando aí esse assunto maravilhoso de hoje, e já já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Estamos de volta com o Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. Elaiá, hoje é sexta-feira, né, Michel? Hoje vamos aproveitar aí, o Andrei já tá pulando aqui. Hoje é dia de você descontrair um pouquinho, sair para namorar, sair com os amigos, curtir a sua família, seus filhos, as pessoas que você ama. Então, aproveite o seu fim de semana, curta bastante, claro, tudo com equilíbrio, tudo na medida certa. E na segunda-feira eu espero você. Então, excelente final de semana. Muita coisa boa, e na segunda, se Deus quiser, a gente tem um encontro marcado. Amanhã tem reprise, sabadão, de 9 às 10, a reprise desse programa, e na segunda, ao vivo aqui, se Deus quiser, a partir de 9 horas. Beijo grande, bom fim de semana, e até segunda. Tchau, tchau.